Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Feliz 2026 para todos que estão nos acompanhando aqui nas quartas-feiras, o nosso Evangelho no Jefa. Muito obrigado por mais um ano juntos, nosso programa de todas as quartas-feiras, onde nós fazemos o nosso Evangelho no Lar, fazendo a leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós começamos esse programa em maio de 2024, estamos entrando aí no terceiro ano do nosso programa, então muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado. Quero agradecer imensamente as mensagens, o carinho de vocês dos nossos dois últimos programas de 2025, né? No Natal nós fizemos com a Nilza Miquelin, no Ano Novo com a Celina Sobral, foram programas maravilhosos, né? De muitas reflexões, então muito obrigado a todos vocês. A gente vai iniciar fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais por mais esta noite, por mais esta oportunidade de fazermos juntos esse Evangelho no lar. Que Jesus esteja presente nos lares, nos corações de cada um de nós, nos ajudando, nos auxiliando a melhor compreender as lições que vamos aprender na noite de hoje. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, como eu falei, a gente fez dois programas especiais, né, no Natal e no Ano Novo, e nós paramos a nossa leitura, né, do Evangelho, a nossa leitura regular, no dia 17 de dezembro. Nós iniciamos o capítulo 11, Amar ao Próximo como a Si Mesmo. Fizemos dois programas, dia 10 de dezembro e 17 de dezembro de 2025. Então nós lemos dos itens 1 a 4 no primeiro programa e dos itens 5 a 7 no segundo programa. E a partir de agora a gente vai dar continuidade aqui a esse capítulo, né, que vai o mês de janeiro inteiro e também o mês de fevereiro, né? Tem muito conteúdo nesse capítulo, né? E a gente vai ler nos próximos 3 programas uma mensagem chamada A Lei de Amor. E elas foram psicografadas, né, foram escritas por 3 autores diferentes. O primeiro que a gente vai ler hoje é uma mensagem de Lázaro sobre a lei do amor, e nos próximos 2 programas tem uma mensagem de Fénelon e também de Sansão. Então vamos começar com a mensagem de Lázaro sobre a lei do amor, essa mensagem que foi recebida, né, em Paris em 1862. O amor resume toda a doutrina de Jesus, pois é o sentimento por excelência. E os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso adquirido. Em seu ponto de partida, o homem tem apenas instintos. Mais avançado e corrompido, tem apenas sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto alto do sentimento é o amor. Não amor no sentido vulgar da palavra, mas esse sol interior, que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos sofredores. Feliz aquele que ama, pois não conhece as angústias da alma nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, pois essa palavra levanta a pedra dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. No entanto, não é mais aos suplícios que ela conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Eu disse, em sua origem, o homem tem apenas instintos. Aquele, pois, no qual os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do alvo.
Para avançar em sua direção, é preciso vencer os instintos em prol dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Eles carregam consigo o progresso, como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos avançados são aqueles que, despojando-se lentamente de sua crisálida, permanecem subjugados aos próprios instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho presente, e mais do que bens terrestres, ele vos levará à gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, procurareis as suaves alegrias da alma, prelúdio das alegrias celestes. A gente sabe, né, que o amor ele permeou, né, toda a obra de Jesus. Jesus veio aqui nos ensinar, veio nos exemplificar o que é o amor. Mas a gente consegue realmente, plenamente, amar a tudo e a todos? A gente ainda tem essa dificuldade, né? A gente ama quem é conveniente, quem a gente gosta. A gente ama os nossos animaizinhos porque eles estão conosco. Mas e os outros seres? A gente passou aí pelo Natal e final de ano, como eu até falei isso um pouquinho sobre isso ontem, no programa Estudando Marcel Benedetti. Nós passamos pelo Natal, passamos pelo Ano Novo, mas principalmente pelo Natal, em que nós, muitos, né, se esquecem da mensagem de Jesus, se esquecem do verdadeiro significado do Natal, e com as mesas repletas, né, dos seres inocentes da criação, com o sangue dos inocentes em suas mesas, ou seja, onde está o amor ali? Celebramos a vinda de Jesus, celebramos o nascimento de Jesus com sangue dos inocentes? Então é para a gente pensar como a gente pode ampliar esse conceito de amor. Porque amar aqueles que nos amam é fácil. A gente sabe que dentro da família, por exemplo, existem muitos desafios a serem vencidos em relação ao amor, por exemplo. Às vezes a gente percebe, né, conversando com pessoas, né, pessoas que nos procuram lá no centro, pessoas que, até mesmo no trabalho dos animais, né, dentro da minha casa, né, não é todo mundo que gosta de cachorro, não é todo mundo que gosta de gato, né, e aí fica difícil muitas vezes, né, essa convivência. A gente sabe que é um desafio. A gente sabe que não é fácil. Mas a gente precisa exercitar o amor. E nada melhor para harmonizar o nosso ambiente doméstico, nada melhor para a gente criar, digamos, uma cúpula protetora do que nós fazemos o Evangelho no lar. Nós aqui fazemos toda quarta-feira, mas de repente, quarta-feira é um dia que eu não posso fazer, faz no outro dia da semana. Pode pegar as nossas gravações, porque todas as nossas gravações ficam lá no YouTube. Por exemplo, eu não posso na quarta, mas posso na quinta-feira. Fazer o Evangelho na quinta-feira. Pega a nossa gravação da quarta e usa na quinta-feira, sem problema nenhum. Ou não quer usar as nossas gravações, quer fazer o Evangelho sozinho, né, lendo, tudo bem, não tem problema. O mais importante é a gente criar essa cúpula protetora para a nossa casa. E aí as coisas começam a melhorar lentamente. Quando as energias positivas estão pairando sobre a nossa casa, fica mais difícil, por exemplo, para os amigos espirituais, os espíritos protetores, se achegarem até nós, influenciarem muitas vezes ali um familiar um pouco mais endurecido, para que a gente possa, né, criar esse clima de amor. Porque se a gente não tiver amor dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente doméstico, aí fica difícil a gente lá fora querer amar as pessoas. Se bem que também a gente conhece casos, né, de pessoas que às vezes amam muito mais um amigo, um colega de trabalho, um vizinho, enfim, do que pessoas da própria casa, porque a convivência é difícil. Mas o nosso lar terreno, ele precisa ser sagrado. E ali é que começam as nossas lições de amor. O exercitar o amor que Jesus nos ensinou. E ele também, esse texto aqui, ele também é muito apropriado. Ele nos traz a reflexão sobre a reencarnação.
E a gente sabe que se a gente não conseguir amar plenamente, se a gente não conseguir resolver as nossas pendências, muito provavelmente nós voltaremos a conviver com essas pessoas, entre aspas, difíceis, numa nova vida, para que a gente possa se reajustar. Então, vamos tentar, pelo menos, se ajustar com as pessoas aqui e agora. Vai ficar mais fácil, vai ficar menos difícil para a gente seguir com as nossas caminhadas. Porque se tiver que voltar de novo com essas pessoas, né, aí é mais uma lição, é mais um aprendizado, enfim. E a gente está tendo essa oportunidade agora de conhecer a lei do amor, conhecer as leis de Deus, conhecer os ensinamentos de Jesus. É uma oportunidade fantástica, preciosa, que a gente não pode deixar passar. Então vamos aproveitar e vamos amar na medida do possível. Eu convido vocês agora para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que estiveram conosco mais esta noite e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.